Bom dia pessoal, esse é o canal Quimicão, meu nome é Rafael e hoje a gente vai ver um negócio super divertido que envolve a equação dos gases ou o estudo cinético dos gases, como os gases se comportam. Mas as equações, a matemática no entorno disso, o que é diretamente proporcional com o que é inversamente proporcional com o que, a gente já conhece, a gente já sabe, ou poderia conhecer, poderia saber, ou vai aprender e relembrar aqui hoje e agora, né? Mas eu quero trazer uma coisa nova e diferente para vocês também, que é a aplicação no cotidiano. Muitas vezes a gente esquece do cotidiano. E tem uma coisa que eu sei que todo mundo adora, todo mundo gosta, e que faz bem para a saúde e que está no nosso cotidiano e que envolve muito a lei dos gases, que é a pipoca. Então vamos aprender hoje sobre como a lei dos gases faz a pipoca estourar. Então como que a gente vai começar? Primeiro de tudo a gente tem que lembrar de uma equaçãozinha, que eu vou pôr aqui na tela pra gente, ela já está aqui na tela. É uma equaçãozinha, quem propôs ela foi um cara chamado Clapeyron, e ela envolve aqui 5 coisinhas. Ela diz que pressão e volume são proporcionais a número de moléculas gasosas, uma constantezinha R e a temperatura. A gente vai analisar cada uma individualmente agora. A pressão significa força que as moléculas gasosas, a gente está estudando gás, força que as moléculas gasosas fazem na parede do recipiente. Então, o quanto elas empurram a parede, o quão forte elas estão empurrando. O volume é o tamanho, é o espaço ocupado por essas moléculas. Aí a gente passa para o outro lado da equação, número de moléculas gasosas, simples e fácil. Quantas moléculas de gás a gente tem? Tem bastante gás? Tem pouco gás? O R é uma constante para fazer tudo isso matematicamente funcionar, e inclusive o valor dela depende de cada outra unidade que a gente vai usar. A mais comum é 0,082. Se a gente usar os valores corretos de pressão em atm, volume em litro, temperatura em Kelvin e número de moléculas em mol. Mas existem vários outros valores possíveis para R. E a temperatura, a gente geralmente quão quente ou frio tá, e a gente usa em Kelvin. É muito importante, sempre vamos usar Kelvin. Por quê? Quando a gente fala no dia a dia, temperatura é quente e frio, se está mais quente, se está mais frio, hoje está calor, ontem fez frio. Mas, quimicamente falando, fisicamente falando, temperatura é o quão agitada estão as moléculas, é uma medida de agitação. As moléculas sempre estão agitadas, e quanto mais agitadas elas estiverem, maior é a nossa temperatura. Por isso a gente tem que usar a escala Kelvin em tudo que é científico. Porque a escala Kelvin, ela não tem valor negativo. Porque pensando bem, não faz sentido a gente falar em movimentação negativa, né? Toda movimentação é um certo tanto, não vale a pena ser negativa. Tá bom, Rafael, você já falou um monte e não falou da porcaria da pipoca. Como que funciona a pipoca? Vamos pensar agora essas atribuições para a pipoca. Primeiro, a gente tem lá o milho da pipoca, ele tem um volume fixo, muito bem definido, porque a gente tem ali uma capinha no milho da pipoca que define muito bem qual é o volume. O espaço que os gases vão ter para ocupar, a princípio, no primeiro momento, só pode ser o espaço ali do milho da pipoca. Então a gente tem um volume bem definido. E, obviamente, a constante é constante, ela não muda. Então, nesse primeiro momento, a gente vai desconsiderar o volume e a constante. Sobram 3 medidas. Quantidade de gás e temperatura de um lado e a pressão do outro. A primeira coisa que a gente vai fazer, com certeza, está ali fazendo a nossa pipoca, jogou ali, derreteu a manteiguinha, jogou o milho da pipoca em cima, e o que vai começar a acontecer? O milho da pipoca vai esquentar, vai esquentar, vai esquentar. Só que dentro do milho da pipoca, a gente tem várias substâncias químicas, que é o que dá um sabor gostoso, né? Muito amido, por exemplo, e muita água ali dentro. E a gente sabe que a água, quando ela chega a 100 graus Celsius, Rafael, não estamos falando de graus Celsius. Ok, quando ela chega a 373 Kelvin, ela vira gás. Então a gente começa a aumentar desse lado aqui da equação o número de moléculas gasosas. E se a gente aumenta o número de moléculas gasosas de um lado, para compensar isso, do outro lado, a gente também aumenta a pressão. E depois que a gente vai produzindo mais e mais moléculas gasosas, essas moléculas, além de
Cada vez a gente ter mais moléculas, cada vez elas também estão mais quentes, porque a gente continua fornecendo temperatura dentro da nossa panela. Está lá no fogão e o fogão está fornecendo energia, fornecendo temperatura para ela. Então a gente está aumentando a temperatura, a gente está aumentando o número de moléculas gasosas, e isso tudo para igualar, a gente aumenta a pressão. Porque se a gente tem muito gás muito rápido, eles estão o tempo inteiro trombando com a paredezinha do milho da pipoca. Essa parede resiste muito tempo? Não. Em algum momento, a paredezinha do milho da pipoca, aquela membrana, ela vai se romper. E a hora que ela se rompe, toda a água que está no estado gasoso consegue se liberar, consegue ir embora o mais rápido possível, fazendo basicamente com que o milho da pipoca vire do avesso, né? Não parece que ele virou do avesso quando a gente estoura o milho da pipoca? E é assim que a pipoca estoura. Então, quando você está lá na sala de aula, pensando em pressão, volume, temperatura, às vezes não parece muito claro para todo mundo que isso é muito cotidiano, porque todo mundo gosta de assistir um filminho comendo pipoca, não é mesmo? Então é isso, galera, bem rápido, bem simples, mas um exemplo bem cotidiano de como a equação dos gases, que parece bem distante da nossa realidade, está presente todo dia. Então é isso, um abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima!